Médicos gregos aplicavam sons de flautas, liras e cítaras para melhorar a digestão, aliviar distúrbios mentais e curar a insônia de seus pacientes. Pitágoras utilizava a música para tratar problemas psicológicos como depressão, comportamento agressivo e raiva. Mantras e cânticos são usados no Qigong chinês para estimular os sistemas orgânicos do corpo. Nos últimos anos, a musicoterapia tem sido amplamente utilizada em lares de idosos, hospitais e clínicas, onde agora é utilizada para tratar demência, câncer e dor. É sabido e comprovado que a música pode alterar o estado emocional, físico e mental dos humanos. Desconfio que a nossa transição para a menopausa possa ser positivamente influenciada quando a gente canta. Bem-vindas e bem-vindos ao Menopausa. Junto comigo, ela que sempre traz receitas inspiradoras, doutora Vanessa Costa. E diretamente daqui, do Bar das Soluções, eu prometo trazer para vocês muita qualidade de vida, de uma forma leve, prática e muito saborosa. E tem mais! Não fica com medo de perder a receita. Assiste o episódio até o final, porque vai aparecer um QR Code com ingredientes, sugestão de uso e modo de preparo. Hoje nosso estúdio está repleto de potência e alegria. Duas palavras que sempre me remetem à nossa convidada. E era assim mesmo que ficava o meu carro com o CD dela que ficava tocando em looping. Para ensinar a gente como é que se faz, tenho o prazer de receber Luciana Mello. Oh, querida! Não tô ensinando nada não, tô só aprendendo. Muito obrigada. Parabéns pelo programa lindo e obrigada pelo convite. Obrigada. E para completar o nosso time, ele vai tirar todas as nossas dúvidas. A gente prometeu sabatinar ele, que é hoje uma das grandes referências quando o tema é menopausa no Brasil. Ginecologista especialista em terapia de reposição hormonal para a mulher, doutor André Vinícius. Muito bem-vindo ao Menopausa. Obrigado, que honra, viu, estar aqui com vocês. Obrigado, prazer conhecê-la. Você também fez parte da minha playlist a vida inteira. Que eu faço Obrigado, exatamente. Continua fazendo parte da minha desde sempre. E parabéns a vocês por esse projeto incrível. Com certeza vai mudar a história da saúde da mulher no Brasil e no mundo. Que bom, que assim seja. Muito obrigada por estarem aqui. Eu comecei o programa falando de música, porque eu acho, tá? Não sou diagnosticada, mas eu sinto que sou uma pessoa com hipersensibilidade, de forma que a música sempre me afetou muito, tanto positivamente quanto negativamente. E aí eu andei fazendo uns estudos, umas pesquisas e confirmei que a vibração sonora é capaz de alterar o metabolismo celular. O neurologista britânico Oliver Sacks disse que os nossos sistemas auditivos e nervosos são sintonizados pela música. Eu queria saber de você, Lu, se você sente que a música pode ser uma aliada quando a gente fala dos possíveis sintomas da perimenopausa. Eu assisto seus conteúdos, você preza pela acessibilidade, né, dos tratamentos para a grande população, né? Você quer que todas as mulheres sejam capazes, tenham essa possibilidade de se cuidar quando a gente fala desses sintomas, que eu já sei que já são 103 hoje em dia. 103 sintomas, tá atualizadíssima, viu? Tá vendo? Eu te sigo, doutor André. Ela me eu te sigo, tudo isso, Lu, tá vendo? Coloca na conta da menopausa que dá tudo certo. Sentiu, coloca na conta. E astrologia o quê? Inclusive, muito obrigada por difundir e por esclarecer. É tão importante, acho que quanto mais a gente fala, né, sobre isso, mais as mulheres têm a oportunidade de escolher como se cuidar, como viver. Se eu quero viver bem, eu sei que eu posso fazer isso e aquilo, porque eu vi o doutor André falando. Bom, você acha válido a gente considerar métodos alternativos, como a musicoterapia, por exemplo, meditação, respiração consciente, desde que, claro, existam estudos que comprovem a eficácia? Independente de haver estudos, porque nem tudo a ciência já comprova. E quando a gente vai fazer uma construção de ciência, ela começa primeiro pela observação clínica. Então, isso aqui pode ser que faça sentido. E aí depois a ciência vem para tentar justificar. Então, só em relação ao sono, que coisa engraçada. A vibração do som, especialmente em tons graves, ele modula o nervo vago. É por isso que grande parte da meditação é com nervo... Aí você coloca o som do om...
Essa vibração mais grave nas cordas vocais, ela gera uma alteração no sistema simpático e parasimpático que causa relaxamento. O nervo vago é responsável pelo que especificamente? Exatamente pela modulação desse nosso sistema simpático e parasimpático que nos deixa em alerta ou em tranquilidade. Então, por exemplo, você pode modular a produção do cortisol, que é o nosso hormônio do estresse, através da música, através da meditação, através da respiração. Isso é incrível. E a Lu faz isso muito bem, porque eu sei que a Lu faz yoga, né? Eu sei que a Lu faz yoga. Eu fiz yoga durante muito tempo e a gente sabe o quanto o yoga, a fitoterapia pode ajudar nessa fase, né? Explica um pouquinho pra gente, André, como é que a mulher pode manejar todas essas terapias para ajudar? A atividade física, né? Também. Nesses pilares. Com certeza. O que é que acontece? Os sinais e sintomas, vamos falar de perimenopausa, de menopausa, porque começa a ser algo que vai gerando pequenas adições e pequenas modificações. A mulher da transição para a menopausa, ou também chamada de perimenopausa, ela começa a ter uma queda de alguns hormônios. A progesterona é o primeiro hormônio que cai e, por exemplo, a progesterona tem uma ação no cérebro relaxante e sedativa. Por isso a grávida dorme mais, por isso que, no geral, a grávida é mais tranquila, porque os níveis de progesterona produzidos durante a gestação são altíssimos por conta da placenta. Então, por isso aquela sonolência, a gestante acorda mais sonolenta. E por que é que a mulher de transição para a menopausa começa a ter alteração de sono? Nossa, o sono agora ficou ruim. Eu tenho um despertar 3 horas da manhã, do nada, um botãozinho liga. Alterações hormonais, ligadas especialmente à queda de progesterona, que na sequência também a queda do estrogênio. Então, essas modulações da forma como os hormônios são produzidos e liberados pelo corpo vão gerando sinais e sintomas. Vocês sabem que o que me fez sair de um estado incapacitante, que eu fiquei há uns 3 anos atrás, foi justamente a yoga. Oh, que legal. Porque eu acho que ela traz uma oxigenação no corpo inteiro, né? Traz esse momento consciente da respiração, que é tão importante. A gente, no dia a dia, a gente respira sem perceber que está respirando. A gente não traz uma consciência. E também as posturas, né? Que os asanas, né? eles são posturas potentes. Mas acho que a gente tem que buscar aquilo que faz bem, né? Aquilo que faz bem pra gente. Porque, por exemplo, eu por muitos anos, eu sempre fui mais agitada. Então, o que me fazia bem, eu fiz 23 anos de kickboxing. Então, isso me fazia muito bem, assim. Em relação a foco, a respiração, então nem sempre, né? Porque às vezes as pessoas também associam muito ou a yoga ou ao pilates, mas às vezes você tem que se adaptar àquilo que é bom pra você, né? O que a gente tá falando do sentido, eu acho que assim, a gente precisa sentir o que faz bem pra gente. Claro que, né, a gente tem todos os estudos e tem toda essa questão da escolha, né? A atividade física tem que existir, porque a gente é uma máquina aqui que precisa fazer funcionar, mas eu acho que tem que ser uma escolha dentro daquilo que te faz bem, porque eu acho que é isso, talvez, né, doutor, você tem mais propriedade para falar nisso, mas eu acho que o fazer bem é o que te estimula, é o hormônio que vai ser produzido, é a felicidade, é o cortisol que baixa. Enfim, eu acho que tem toda essa questão do fazer bem, fazer sentido para a sua vida, né? A atividade física você escolhe de acordo com com o seu jeito objetivo, de ser também, né? É o que vai te fazer feliz, né, cara? Assim, porque eu acho que Se vira uma obrigação, né? Se você imagina, eu já acordo mais cedo, aí eu preciso praticar um esporte. Se eu já for para aquela atividade estressada, mal-humorada, sem querer ir, não vai funcionar, né? Então, realmente, eu preciso encontrar algo que eu me movimente, mas que eu goste, que faça Tem uma sentido. coisa super interessante nesse cenário, eu digo muito isso para as minhas pacientes, é que assim, ó, entre o possível e o ideal, existe uma linha tênue que funciona muito bem. Se você pega a menopausa, o que é que a Organização Mundial da Saúde, baseado nos principais estudos científicos, diz em relação ao aumento da longevidade, da sua expectativa de vida? É que, idealmente, a mulher deveria fazer entre 150 a 250 minutos de atividade física semanal, que daria entre 30 a 50 minutos por dia, os 5 dias da semana. Mas, às vezes, não é uma realidade para todas as pessoas, porque eu tenho que acordar às 4h30 da manhã para pegar o ônibus, deixo o filho na escola, vou chegar em casa às 9 da noite. Está tudo certo. Se neste momento e para a tua realidade isso não é possível, vamos tentar 10 minutos, 15 minutos. Então, entre o possível e o ideal, tem uma linha tênue que funciona. O que funcionar
para você no teu momento. Maravilhoso. E às vezes, se você troca, você realmente não tem tempo, se não cabe no seu dia, mas você troca um trecho por uma caminhada, já ajuda. Exatamente. Qualquer coisa que você fizer em direção à sua saúde, ela vai ser benéfica e positiva, sem regras. O problema é tentar colocar como se todas as mulheres, todas as pessoas precisassem estar dentro da mesma caixinha, se comportando exatamente igual, fazendo as mesmas coisas. E nos mesmos horários, doutor, e aí cria uma angústia, porque elas veem a pessoa da internet que acordou às 5 da manhã e foi treinar aí nessa hora. Mas esse é o grande problema, né? É a comparação. A gente se compara o tempo inteiro. É físico, é emocional, é a vida do outro. Né? Esse é muito legal, a internet é incrível, a mídia social é maravilhosa, ajuda a gente bastante, né? Difunde fundamentos e música, né, também. Mas tem que tomar muito cuidado. Tem que tomar muito cuidado, e não é só adolescente. Eu tenho uma filha adolescente, e não é só com ela. Eu vejo, assim, amigas que às vezes se comparam e começam a ficar naquela ansiedade. Você fala, cara, é isso, você fala, calma, tem que funcionar pra você. Pra mim não funciona tal atividade. Eu, tenho um problema com ir à academia. Eu também. É na hora que dá e quando eu quero, né? É na hora que dá, não. Porque a academia realmente é um negócio que não vai estar dando, sabe? Assim, mas tem outras alternativas. E aí a gente escolhe um esporte que converse com a gente. Aí conversa Você fez 23 anos de luta. Muitos anos de dança também. Muitos anos de dança. E, na verdade, eu dei uma pausa por conta da máquina, porque a idade chega, aí o joelho tive que operar, várias outras coisas assim, que é do uso mesmo, é normal, né? Sim. E aí também entra essa coisa, mas eu preciso, porque fulano fez a mesma operação e demorou 6 meses. Pode ser que seja mentira, né, também. Além disso, porque ainda tem essa. É verdade, que a pessoa posta lá, pô, tô aqui. Não, às vezes não tá nada, ela tá, porque ela tem a máquina dela, tem que girar ali, ela precisa dizer que tá, né? Que conseguiu fazer, né? Então... Ô, Lu, você sabe que a atividade física, quando a gente faz ela muito exageradamente, ela pode antecipar a menopausa? É mesmo? Eu não fui tão aplicada assim. Pô, eu fui tão cara, minha menopausa não... Não, mentira, porque eu não paro, né? Também é dança, é esporte, é tudo. Pois é, mas você não sentiu nada ainda? Não, ainda pelo menos não assim. Não que você saiba, desses 103 sintomas, talvez... Eu não sei nem metade. Você não sabe quais eles são, né? Me conta primeiro a gente exato, vamos lá, vou anotar os 103 pra ir esticando assim, ó. Bloquinho de notas chamando nesse momento. Porque isso que ele falou do sono ainda não, mas assim, dos calorões que a gente já sabe, né, desde cedo, assim, tal, também não. Mas assim, sei lá, algumas coisas tem do esquecimento também, mas aí é o que eu falei, às vezes o esquecimento é da pessoa, não sei, é da quantidade de informação que a gente recebe, então acho que tem que estar aliado, né, a várias outras coisas pra gente saber. Olha que interessante isso que você está trazendo aqui. Às vezes a paciente chega no consultório e diz assim, doutor, eu vim pra cá porque me mandaram vir. Mas eu, na verdade, eu não sinto nada. Tem essa. Minha amiga velha, ela disse que você melhorou a qualidade de vida dela. Eu vi, mas eu não sinto nada. Eu digo, não, vamos lá. 40, a idade média de menopausa é 47 a 51 anos na população brasileira. Então, o paciente chega aos 47 e a gente costumou dizer, nós enquanto médicos, e a própria sociedade começou a atribuir que menopausa era só os calorões. Pois é. Então, ficou na cabeça os fogachos, que é uma alteração vasomotora, é realmente um sinal cardinal na população brasileira. Eu estava fazendo um evento recentemente e eu comecei a estudar a sintomatologia em alguns países. Na Índia, por exemplo, o principal sintoma de menopausa é baixa acuidade visual, dificuldade de enxergar bem. No Japão não é o calorão, porque a alimentação deles é muito rica em soja, que é um fitoestrogênio. O principal sintoma referido pelas mulheres na menopausa do Japão é ombro mais congelado. A síndrome congelada, que a gente chama isso de síndrome músculo-esquelética da menopausa. E aí, chegam as pacientes do consultório, eu não sinto nada. Eu sei que o nada dela é não sinto calorão. Eu já sei. Eu digo, eu devo sentir. Como é que anda seu peso? Diz, deu uma engordadinha. Eu digo, e a irritabilidade? Ih, a paciência, o pavio cada vez mais curto. O sono, mais ou menos. E a memória? Não lembro, doutor. Às vezes eu tô aqui no meio, me pega aquele pra eu tomar o... Esquece copo. E aí você começa. E como é que tá, assim, a sua disposição? Nossa, dificuldade. E a senhora não sente nada. A senhora... E o cabelo? Nossa, quebradinho. E as unhas? Delamina, frágil. E aí você começa a investigar os 103 e ela vai fazendo checklist em 60. Mas como ela não tem um calorão, ela acha que não tem nada. E ninguém nunca disse
que isso poderia ser um sinal de transição para a menopausa? Eu acho que também tem muitas coisas que... Por exemplo, quando a gente começou a estudar para fazer esse programa, eram 34 sintomas. Quando a gente estreou esse programa, eram 80. E agora 103. Então, eu acho que, na verdade, o que me soa é que tudo pode ser... Sim. Porém, a depender do seu histórico, de outros quesitos clínicos, né, de observação, ou você tem uma coisa específica, ou seja, assim, você está com um problema neurológico que você está tendo, mas não tem mais nenhuma outra coisa associada. Fica muito difícil a gente entender quando que se associa de fato a perimenopausa ou não. Então, tem outros fatores que... Claro que podem confundir, né? Às vezes... 103, 103 é muita coisa. E tem muitas coisas comuns que podem estar confundindo. Às vezes você tem uma alteração, por exemplo, as doenças autoimunes, elas são muito mais comuns na transição para a menopausa. A progesterona e o estrogênio são grandes protetores do nosso sistema imunológico. Então, às vezes, você começa a ter uma doença comum na menopausa que chama síndrome de Meniere, dificuldade da capacidade auditiva. É uma doença autoimune de perda da sua capacidade de ouvir. E as alterações em relação à audição, elas podem ser, você sente uma irritabilidade muito grande com novos sons ou a perda da capacidade de ficar ouvindo muito bem. Então, isso pode ser de menopausa, mas pode ser de Meniere, pode ser porque você trabalha com um ponto e isso incomoda. Sim. Você falou, né, da Índia, do Japão, todos os livros que eu leio, eles sempre dizem algo sobre a diferença racial no que se trata dos sintomas da menopausa. Então, dizem, né, segundo o Swan, um estudo de 2022, que negras têm mais propensão a depressão, problemas do sono. Explica pra gente por que pode haver diferença em relação, como você falou, da Índia, do Japão. O que diferencia, de fato, assim, para a gente ter sintomas diferentes, em momentos diferentes, em idades diferentes? É o habitat? Essas pesquisas científicas, quando ela fala única e exclusivamente da raça, tem alguns vieses que podem justificar, porque às vezes, se você não pareou a raça com o estilo de vida, a raça com a capacidade socioeconômica da pessoa de acesso a determinados tipos de alimentos, então a gente não pode isolar um sinal e um sintoma apenas pela raça. Sim. Isso está muito mais ligado a comportamento, ao seu estilo de vida, ao ambiente no qual você está inserido. Então, a diferença racial em específico, ela não é um ponto isolado dentro dessa sintomatologia. Entendi. Eu acho que nesse caso que ela fala de depressão, tem outras milhões de coisas que podem ser em questões das mulheres negras. Exatamente. Né? Então, assim, não é só a questão... a depressão não é só por causa da menopausa, existem outras coisas que também tem outras coisas que causam isso e muito, né? E a perda de sono também, na população negra. Exatamente. E a Lu tem um projeto lindo que é o Casa da Lu, né? Que só recebe mulheres também só aqui, mulheres. Ó. Vocês não estão vendo aí atrás, mas aqui tem só mulheres aqui no comando. Só mulheres maravilhosas. E aí quando a gente olha para a Lu, ela fala: "Não tenho sintomas, né? Não, eu tenho, 103. Não tem. 103. Ela não sabia que não ter tinha uns mais 50. alguns. Eu pensei assim, uns 56. Agora que a gente ampliou a lista, possa ser que tenha. Mas tem uma questão muito interessante que é a alegria de viver. O prazer que a gente encontra quando a gente te escuta, quando a gente olha para você, você emana a luz. Você é uma pessoa que você emana essa alegria. E a gente sabe que é a maneira como a gente leva a vida que vai determinar todas as outras condições que vão aparecer ao longo da vida. Eu sempre digo isso, cara, que a felicidade é uma escolha. A gente tem escolha, né, de ser feliz, assim, porque no fundo tem um monte de coisa que traz uma loucura pra gente. Hoje eu tava pensando isso, eu falei, cara, meu dia começou já, tipo, aquele super... Eu falei, cara, peraí, vamos escolher a felicidade nesse sentido. Graças a Deus tô viva, estão com saúde, os meninos estão bem, sabe assim, tá todo mundo trabalhando. Então, acho que assim, isso acho que também altera bastante, né, essa questão física. Né? Eu vejo que muitas vezes, o fato, assim, eu tive uma escola muito grande, que é o meu pai, Jair Rodrigues, né? Que é um cara que, ele teve uma doença séria antes de falecer, não foi por isso que ele faleceu, mas ele nunca, a mente dele, ele nunca acreditou. Se perguntava para ele falava que era outra coisa. Então, assim, e o médico dele foi o Dr. Drauzio Varela, inclusive, que um dia fez exame, fez de novo, 3 meses depois fez de novo.
o cara sumiu. Ai, que então demais. tem uma questão também psicológica da crença e do seu lado mental, que eu acho que é fundamental para o estilo de vida. Total. Acho que assim, altera bastante coisa na nossa fisiologia também. Né? O nosso estado mental. Isso é tão verdade que tem vários trabalhos científicos mostrando que a fé, ela pode alterar o prognóstico, as palavras de afirmação, porque a gente é energia também de algum grau, né? Então o que você pensa, você sabe que o que você pensa tem uma coisa super interessante, que às vezes você que está em casa, você não percebe. Mas, por exemplo, estamos aqui gravando nesse cenário. Se eu decidir colocar um filme de terror, intencionalmente, eu vou colocar um filme de terror, gente, vamos assistir aqui um filme de terror. Você vai deixar de ter medo, seu coração vai deixar de palpitar, sua pupila deixar de dilatar, porque você sabe que é falso? Não. Porque seu cérebro está acreditando que aquilo está acontecendo. Então, seus hormônios se comportam como se estivesse acontecendo. As suas células, elas reagem como se aquilo estivesse acontecendo. Você imagina a loucura que é ser atriz. Então, porque o nosso corpo, o nosso cérebro não sabe. Então a gente vive aquilo que a gente está interpretando. Assim, vive, né? A gente, nosso corpo vive aquilo ali mesmo. Fortes emoções, a felicidade, a tristeza. Ô Lu, no caso da Lu, eu vejo um encontro assim de mulheres. Eu ia falar um palavrão, que me desculpem. Fodas, sabe? Tipo, muito tem coisa que não tem outra palavra, não tem outra palavra. né? Fodas, mulheres fodas. É uma junção ali de parece que a gente enxerga resiliência, sabe? Um culto às raízes, honrar de onde vieram, né? O samba é muito delicioso. É muito gostoso ouvir vocês cantando juntas. Obrigada. Inclusive, se a gente puder colocar um trechinho delas cantando juntas, porque a gente é assim, é um bálsamo para a alma. Eu acho que é o tipo de música que faz muito bem pra gente. Liberdade com intensidade solidificou nosso amor, nosso amor. Aí, no caso da Lu, eu brinco que é o primeiro quarto da casa. Eu trouxe essas grandes mulheres, que é Alcione, Leci Brandão, Simone, Martinalha, Fabiana Cosa e Marvila. Né? Cada uma com a sua... Gente, tá vendo? Vocês não estão entendendo. E eu, como carioca, cresci ouvindo todas, né? Cresci ouvindo samba. Você sabe que eu corri agora uma meia maratona ouvindo samba. Sério? Ouvindo samba. Eu corro ouvindo samba. A música cura. Eu corro ouvindo Arlindo Cruz. Maravilhoso. E aí eu chamei essas mulheres porque eu falei, cara, o samba ainda é um meio muito masculino, né? Ainda é uma coisa mais machista e sempre foi. E olha que eu hoje estou desfrutando de todo o caminho que elas abriram ali com Clementina de Jesus, com Dona Ivone Lara, Jovelina, enfim, Leci, Alcione. E eu ainda estou desfrutando desse caminho, né? Que a gente está abrindo aí também para uma nova geração, né? De mulheres potentes. E eu faço sempre questão, dentro do meu trabalho, de trazer, né, as minhas referências, que são todas essas grandes cantoras. E exemplos de vida também, né? Exato, são mulheres que são exemplos de vida. Exatamente, exemplos de vida, exemplo de musicalidade, exemplo de força, né? Porque dentro da música, imagina assim, se hoje a gente já tem bastante, a gente sofre um pouco com o machismo, acho que todas as áreas, eu fico imaginando lá atrás como não era, né? Delas, na época né? delas, Elas foram assim. abrindo o terreno Exatamente, mesmo, né? Vou chamar agora o Bar das Soluções. Eu e a Priscila, a gente ficou discutindo a terminologia desse shot durante um tempo, que é o canto da sereia, né, Pri? É o shot, o canto da sereia. Gente, eu não acredito. Derreti aqui. Para poder... Ai, que beleza, que lindo. Nós temos aqui limão, cravo da Índia, anis estrelado e espirulina azul. E cada ativo desse vai promover desinflamação, aumento da imunidade. O anis, ele traz um conforto para as cordas vocais. Vocês vão sentir ele no finalzinho, ali um gostinho do anis. Eu vou ter o limão para aumentar a imunidade, uma fonte de vitamina C. O cravo, anti-inflamatório, que promove saúde. Então, gente, é assim, ó. É bonito.
É uma poção. É uma poção. De consumir. É pra limpar as cordas vocais pra mulherada aí em casa sair cantando pela Ai, que casa e maravilha. sentir essa vibração da alegria correndo pelo seu corpo. Eu vou todo dia tomar isso aí, então. Vocês vão mexer um pouquinho mais para Vai dar que tempo eu de mexo. dissolver a espirulina, porque ela Gente, demora é uma um pouquinho. cor, né? É lindo, ó. Shot da sereia. Você sabe que a espirulina azul pelo seu corpo? Acho que foi, doutor. Vocês vão mexer um pouquinho mais, maravilhosas para o corpo. Aí aqui tem o quê mesmo? A gente vai preparar ele numa infusão de anis estrelado e cravo. Ah, tá. Como se fosse fazer um chazinho. Então, um chazinho de anis Uma com água cravo. fervente. Olha que cheiro bom que também tem, viu? Tava terminando de misturar, vê se misturou. Agora me conta uma coisa, shot da sereia, pra gente virar ou pra gente saborear? É, porque assim, vai que né, não sei se vai. Então, modo de uso. Estamos todos em casa, você vai virar de uma vez só, mas é que aqui tá todo mundo tão arrumado, tão lindo, eu tenho medo dessa espirulina azul sujar Vamos tudo. tentar tomar, porque talvez o gosto não seja tão bom assim. Eu já experimentei acho que o efeito é também. melhor do que o Já, ó. gosto. Aí você não vai ficar com a boca azul aqui, ó. Se a gente ficar com a boca azul, vocês já vão saber tudo por que certo. é que a gente tá com a boca azul. Né? Ó, é bom. Não, de boa. Você vai sentir o anis no saboroso. final, uma delícia, Não não, gostou é? muito, Não, eu doutor? gostei, mas eu sou... ele Vai não que eu gostou. dei aquela provada. Eu fiquei com medo de ficar com a boca azul, não vou mentir. Eu fui elegante aqui pra Mas, dar ó, uma mas se ficar com a boca azul, enganada. é aquele pirulito, né? Que a criança. Pirulito de Halloween. Vocês querem um guardanapo? Eu tenho uma questão que eu tô encafifada, que é o seguinte. Climatério é quando a gente começa... É questão de terminologia. Porque eu fico estudando, cada hora eu estudo um negócio de um lugar diferente, e aí eu vejo que as informações às vezes não batem. Aí eu tô ficando assim, não existe um órgão que regula os termos pra gente falar sempre a mesma coisa, porque a gente tenta desembolar, e aí quando você vai estudar, embola de novo. Então, assim, eu já entendi que perimenopausa é a transição entre o período fértil e o infértil. Então, você vive todo esse momento de transição. Quando completa um ano sem menstruar, menopausa. O dia seguinte da menopausa, pós-menopausa. Beleza. Aí eu já escutei que o climatério é todo o período que engloba perimenopausa, menopausa e pós-menopausa. Porém, ele começa antes da perimenopausa, até muitos anos antes. Ou seja, ele é determinado pela nossa idade biológica. Isso. Então, assim, a partir dos 35, é um marco cronológico. Isso. Portanto, ele nada tem a ver com os ovários especificamente. Diretamente, não. Já explicar, mas eu tô adorando a sua forma. Eu gosto exatamente de ouvir, porque quando a mulher conhece nesse grau, tem assim, médicos assistam essa informação, depois eu vou só complementar. Mas assim, isso que você trouxe, vou te dizer, quem não é ginecologista ou até colegas não sabem essa informação. Então, porque aí eu fui começar a perguntar também, né? Eu falei, bom, então se o climatério é um marco cronológico da nossa biologia, né, em sermos humanos, ou seja, nascemos, começamos a produzir um monte de coisa para a gente crescer, e músculos, e pele, e papapá. Aí chega nos 25, tudo começa a diminuir um pouquinho a sua frequência de produção, isso em relação a tudo no corpo humano. E aos 35, essas taxas de produção, elas realmente começam a ficar muito... Hormonalmente, sim. Começa a declinar aos poucos. Aí eu já falei assim, bom, então se é uma coisa do ser humano, os homens também têm climatério. E aí algumas vertentes falam que não é esse o nome que se dá ao processo de envelhecimento biológico masculino. Chama DAEM, daqui a pouco eu falo também. Tá. Mas aí era isso que eu queria entender, porque... Eu acho que o climatério ele é muito mais do que apenas o que abraça a perimenopausa, a menopausa e a pós-menopausa, sabe? Vamos fazer uma linha da vida da mulher? Você me permite? Favor. Então vamos lá. Se a gente pegar tem tantos conceitos, se a gente for... Eu vou fazer uma linha e depois eu vou extrapolar um pouquinho. Não tem lugar pra gente bater lá na porta e falar assim, vamos organizar? Merecia que você Juliana, eu sou aquariana, Gostei. Mas a gente gosta de tudo organizado na cabeça, isso. assim, né? Não pelo a gente menos. precisa das listinhas, não precisa. Precisa dos afazeres. Depois dos 40 tem que ter listinha, entendeu? Mas, homens e mulheres. Mas olha só, se a gente for traçar uma linha da vida da mulher, vamos imaginar você. Qual era o nome da sua mãe? Silvana. Eu vou trazer uma informação aqui que talvez você nunca tenha ouvido falar. Silvana é o nome da sua mãe. Qual é o nome da sua avó? Valdeci. É a mãe de Silvana. Isso. Então, perfeito. Quando Valdeci
estava grávida de Silvana, os óvulos que deram, o óvulo, na verdade, que deu origem a você, já estava na barriga da sua mãe quando ela estava na barriga da sua avó. Isso é outra coisa que me choca muito. Então aí a coisa vai para um grau de profundidade. Que a gente nasce com todos os óvulos que a gente Isso. vai Que loucura. E aí, olha que coisa mais louca ainda. Na hora que uma menina nasce, quando você estava na barriga da sua mãe, você tinha, no 6º mês de gravidez, entre 6 a 7 milhões de oócitos, que é a célula que você vai ovular todos os meses. Então, guarda essa informação, acompanha essa linha do tempo. Do seu 6º mês da gestação que lhe deu origem ao seu nascimento, você saiu de 6 a 7 milhões de oócitos para 1 a 2 milhões. Então, o maior período de perda do que seria a fertilidade, mas da quantidade de óvulos é na vida intraembrionária antes de você nascer. Então, quando eu digo que a mulher começa a envelhecer antes dela nascer, é uma plausibilidade biológica. Você começa a perder folículos que vão produzir seus hormônios. Mas, doutor André, parece que é um erro. Parece que é um erro isso. Parece que foi mais do que precisava. Então vamos eliminar um pouquinho antes dela nascer, porque não precisa. Os motivos pelos quais isso acontece, a natureza não sabe. Maravilha, você nasceu. Entre o seu nascimento e a menarca, você sai de 1 a 2 milhões para 400 a 500 mil oócitos. Da menarca até os 40 anos de idade é um período da vida da mulher que recebe um nome, menacme, período no qual a fertilidade e a chance de uma mulher engravidar está mais alto. Dos 40 aos 65 anos entra uma fase da vida da mulher cronologicamente chamada de climatério. E aí aqui dentro do climatério existe uma data. O nome que se dá à data da última menstruação da mulher é menopausa. E aí, como você brilhantemente já trouxe, menopausa é um diagnóstico retrospectivo. Então vamos imaginar, 1º de janeiro de 2025, Priscila parou de menstruar. 1º de janeiro de 2026, ela continuou o ano inteiro sem menstruar. Então, Priscila, aquela data, 1º de janeiro de 2025, que você menstruou pela última vez, vamos batizá-la de menopausa. Após os 65 anos, entra numa nova fase que chama senectude ou senescência. Então, conceitualmente é isso. E o que é transição menopausal ou perimenopausa? E aí a nomenclatura enlouquece no Brasil e nos Estados Unidos. Ninguém chegou no consenso, mas mais ou menos... Eu fiquei muito louca com isso. Os seus hormônios vão se comportar de forma tal que você começa a ter irregularidade menstrual e os sintomas começam a ser mais evidentes. Então, quando os sintomas começam a ser mais exuberantes, isso marca clinicamente a transição para a menopausa, que também é chamada de perimenopausa. Quando a Priscila entrou nessa discussão comigo, eu falei, Pri, senta aqui. Vamos trazer clareza. E a gente fez um Golden Milk. Ela fez um Golden Milk pra mim. O Golden Milk, ele é uma bebida ancestral, né? Ele é uma bebida que traz cúrcuma, um poderoso anti-inflamatório, e nós temos pimenta preta. A gente sabe pela ciência que quando a gente junta a cúrcuma com a pimenta preta, a gente potencializa o poder de ser anti-inflamatório desses dois ativos. Então, é uma combinação perfeita. O gengibre, que é um poderoso termogênico, um pouco de extrato de baunilha, que é para dar aquela sensação, né, de conforto. E essa bebida ela é feita com um leite vegetal, uma bebida vegetal, e aí pode ser da sua preferência, não tem melhor para o sabor. E você pôs adoçado com melzinho. E esse verde é o quê? Quentinho. Ele tá verde? Então, ele fica por causa da cúrcuma. Então, a cúrcuma ela reage com a pimenta. Não, doutor, Não imagina. É que esse aqui tem um menos, canudo, mas você pode já não beber. tomou Eu sou aquele o ali. cara... Mexe. Eu já olhei e falei, ó. Eu vou fazer a conta aqui. Não vamos estragar, isso é maravilhoso. Mexe bastante. Eu sou o cara que eu só provo, eu provo tudo, mas eu sempre deixo um pouquinho. Mas tá incrível, vamos. Olha, você sabe que Pode tomar todo dia, toda vez que Luan. eu faço dieta ou qualquer coisa assim, eu sou super viciado em açúcar, né? E aí eu fiquei... Ah, é gostoso? 30 dias... Quer trocar, doutor? Tá bom também. Eu fiquei 30 dias sem açúcar, né? E aí eu falei, cara, aí o pessoal, pô, mano, você aguentou? É difícil, né? Porque quem é viciado, né? Dá dor de cabeça, dá um monte de coisa. É porque é uma droga mesmo, É uma droga, é uma droga, ela age no cérebro. Então ela age no mesmo lugar, né? Enfim. E aí eu falei, cara, mas pra mim até que não foi
Foi difícil, claro, mas não tão porque eu como de tudo. Não há nada deste mundo que eu não gosto. Quer dizer, algumas coisinhas, tipo, pouquíssimas, assim. Então, Sou isso igual. que eu falei, doutor, porque vai que o senhor não gosta. Né? Mas eu proponho Isso é um brinde canudo? ao conhecimento que É vocês estão canudo. trazendo, viu? Um brinde ao conhecimento. Um brinde de saúde E para você também. aproveitem. Nossa, eu Gostaram? quero todo dia isso aqui. Pode tomar todo dia. A gente faz muita confusão porque a gente acha que aonde tem pimenta, gengibre e um potencial termogênico vai me acelerar, vai me agitar e eu não vou poder tomar à noite. Essa bebida, ela pode ser tomada à noite, tá? Ela tem um potencial de ter um efeito termogênico, mas não significa que você vai sair daí pulando e correndo para treinar. Eu vejo que no mundo da yoga, a galera toma bastante Golden Milk. Toma, porque é uma bebida que vem, né, com essa ancestralidade, ele traz esse traço de foco, de concentração. Então, é uma bebida com esse viés. Aumenta a concentração, dá mais foco à noite. Essa cor, Lu, que você perguntou, é porque tem o leite vegetal com cúrcuma. Dilui o amarelão da cúrcuma e fica mais esverdeado. Nossa, adorei. Também, Delícia. viu? Nossa, bom mesmo. Eba. Lu, eu li que você disse que quando você foi mãe, tudo mudou. Tudo mudou. Fisicamente, fisiologicamente, comportamentalmente, tudo mesmo? Literalmente tudo na minha vida mudou. Porque Sério? eu, graças a Deus, tive a possibilidade, né, de programar, né, os meus filhos. Então, eu tive a Nina com 30 anos e o Tony com 35. E eu me lembro quando eu era pequena, eu achava que 30 anos era tão velha já. Porque aí eu falava, nossa, eu vou ter filho lá pelos 30. Total, a gente achava que era Quando eu velha, cheguei aos né? 20 e pouco, eu falei, nossa, mas eu tô tão jovem. Mas eu quis, né, ter filho. Então, me programei. A Nina só veio assim, tipo, 6 meses antes do que eu imaginei, porque sou de uma época onde ovário policístico se tratava com anticoncepcional. E aí o médico achou que eu fosse demorar 1 ano para engravidar, né? E para de tomar. Eu engravidei 1 mês depois que eu parei de tomar a pílula. Então, quer dizer, ela veio só alguns meses antes. Mas tudo mudou na minha vida, né? Porque, assim, eu nasci para ser mãe, eu falo, né? A minha melhor profissão é a mãe. Né? Porque é um amor tão gigantesco, é um negócio que a gente acha que não pode crescer, aí você tem outro filho e fala, caramba, cara, cresceu. Aí você fica imaginando com uma mãe que tem 4, 5 filhos e fala, caramba, cresce. Como é que... porque assim, não divide, ele, sei lá, se multiplica muito, né? Cabe, né? Tem muito espaço. Cabe, tem muito. E aí, assim, então, acho que a minha forma de cantar, né? Eu trabalho tanto, graças a Deus também, porque tem a música, porque eu amo o trabalho. Mas isso eu sempre falei pra eles, eu falei, olha, eu trabalho porque eu quero. Porque eu gosto, eu amo o que eu faço. Isso vai fazer a mamãe muito mais feliz. E aí a mamãe pode também, né, trazer várias coisas para dentro de casa e sustentar vocês. Né? Isso eu sempre falei para eles, mas em primeiro lugar é porque eu amo o que eu faço. E depois porque, né, a gente precisa sustentar nesse mundo aqui. Então mudou exatamente assim a tudo. sua visão de mundo. A minha visão de mundo, E a aí minha a visão forma sobre como mim você... mesma. Né? O fato de hoje eu tenho uma filha, a Nina é adolescente, né? Aliás, os amores da minha vida, Nina e Tony. Beijo pra eles, seus lindos. A Nina tá com 16 anos e uma adolescente linda. Nossa, incrível. Uma idade tão gostosa. Pois Meus 16 foram tão bons. E eu tinha tanto medo, cara. Eu falava, imagino. meu Deus do céu, como é que é adolescente? Porque eu trabalhei, né? Eu e meu irmão, assim, a gente trabalhou desde muito cedo, então era diferente. Outra época, outra vida. Rede social não existia. E hoje eu vejo ela uma mulher incrível, assim, uma pessoa, os dois, ela e o Tony. O Tony tem 11, né? Ainda é um meninão, mas também essa pessoa empática, essa pessoa que olha o mundo com amor, cara. Quando eu vejo o olhar deles com amor para as pessoas, para os problemas que eles têm, né? Que às vezes pra gente, que é muito diferente, para eles é um problemão, assim. Mas eu vejo o olhar de amor que eles têm para a vida deles. Isso aí eu falo, estou fazendo um bom trabalho, graças a Deus. Que lindo, e tá mesmo, Lu. Você sabe que ele comentou da menarca, a gravidez, que a gente pode... Ou melhor, eu vou até falar, porque eu conheci como os 3 P's, doutora. Eu acho que dá para chamar de 3 M's também, mas os 3 P's seriam a puberdade, o puerpério e a perimenopausa. Existe uma correlação do que o nosso corpo sente nessas... Né? E aí, às vezes, o que sua mãe sentiu, o que você sentiu, o que Nina sente ou vai sentir, tudo fica meio parecido, né? O histórico familiar tem a ver com sintoma também? Esses 3 P's é interessantíssimo, porque são marcos neuroendócrinos. Isso, então, quando isso é belíssimo. O cérebro passa por uma transformação. Exatamente, são né? as 3 grandes transformações intestinais e cerebrais da mulher.
Então, é quando você tem grandes oscilações hormonais. O eixo hormonal está desligado, você liga na puberdade. Você tem uma produção basal e aí chega a gravidez e a placenta produz uma infinidade. E aí chega a perimenopausa e aí a queda desses hormônios. Um detalhe super interessante que eu brinco, isso é uma nomenclatura que foi um trabalho publicado no Reino Unido. Não era assim que eles disseram, mas é assim que eu interpreto, que tem muito, como a idade média do primeiro filho, nessa geração é mais ou menos essa, 30 e poucos anos, o que tem acontecido é mulheres de perimenopausa com filhos adolescentes. Aí eu brinco que o climatério... É um terror. Né? Então, É um são desafio duas oscilações duplo. cerebrais na mesma casa, sendo que uma paga boleto e a outra gasta. A diferença é só essa. E a casa pegando fogo, né? Pegando Nossa. fogo. Aí tem aquele pré-adolescente, já não chama mais pré-adolescente neurologicamente falando, já é um adolescente com 11 anos. Aí você imagina, tem tudo essas mulheradas toda doida em casa e um adolescente ali E começando. também está passando por suas transformações e agora a gente pode puxar para o climatério masculino. Isso, que não existe, mas é isso. Declínio androgênio. Porque se existisse climatério masculino, já estava tratado, o mundo já tinha resolvido. Porque as pesquisas... É verdade. É isso. Eu vou te dizer, porque as pesquisas, É isso. quando são de patologias masculinas, acontecem uma velocidade imensa. Imensa. E Na eu sou verdade, professor todos universitário, quando é coisa com mulher, a coisa é mais lenta, Todos os difícil. medicamentos, Loucura isso. todas as coisas que são para ser testadas são sempre em cérebros masculinos. Eu li que teve uma pesquisa sobre estrogênio que foi testado apenas em homens. E não Mas em nenhuma aí- mulher, tipo... E aí o cérebro feminino começou a ser Pouquíssimo. pesquisado muito recentemente. A doutora Lisa Moscone tem um trabalho belíssimo, eu vi vários livros dela aqui, The Menopause Brain, então é uma grande pesquisadora que fala sobre isso e ela está fazendo agora uma pesquisa global que vai ser lançada agora no final desse ano, que chama CARE, é Cutting Alzheimer's Risk Through Endocrinology. Então, é exatamente entendendo as alterações hormonais para reduzir globalmente o risco de Alzheimer, porque o cérebro responde aos hormônios. Então, essa pesquisa dela vai ser um grande diferencial para a saúde global, porque Alzheimer é uma doença que acontece mais em mulher do que em homens, exatamente pelas alterações hormonais no cérebro da mulher que se comporta diferente do cérebro masculino. E você falou aí que o cérebro funciona através dos hormônios. Eu já vou levantar minha bandeirinha aqui para esse órgão regularizador dos termos, que eu Sim, por favor, vamos. Porque hormônios sexuais restringe os hormônios que são tão importantes a tipos sexuais? Não. Progesterona, testosterona e estrogênio são conhecidos como hormônios sexuais. Tipo, não. Eles são responsáveis pelo Hormônio, funcionamento é. do nosso corpo. Corpo inteiro. Inteiro. É. E aí, só trazer até um detalhe importante, já que você trouxe brilhantemente esse seu posicionamento, então, sociedade, vamos escutar Vamos levantar a uma voz das bandeirinha. mulheres também. Pronto. Na percepção de vocês, qual é o hormônio sexual desses três? Vou dizer, o hormônio esteroide, que é a forma correta de utilizar. Estrogênio, testosterona, progesterona, que é mais abundante em vocês, mulheres? Depende da fase da idade, não? Não, Estrogênio? estrogênio. Você. Não faço ideia. Testosterona. Eu ia falar testosterona, eu falei, mas será que Eu é ia falar da verdade? idade por causa disso, porque Não, eu eu achei ia falar que da depois testosterona ia ser mesmo, né? Isso é testosterona. tão Vai que- verdade que se você dosar no sangue, o estrogênio é dosado em picograma por ml e a testosterona é dosada em nanograma por decilitro. Você precisa balizar. Então, se você colocar os dois na mesma unidade de medida, você tem muito mais testosterona do que estrogênio. Eu achei que fosse por causa da Então, é um idade. grande mito em relação à testosterona e mulher. Mulher tem muito mais testosterona do que estrogênio. Claro que o estradiol na mulher É tem mais importante, infinidade é. de funções, mais 300 funções do que no homem. Você que está em casa, conta pra gente aqui nos comentários o que você escutou aqui hoje que você ainda não sabia. E comente também o que você ainda quer saber. Pode deixar sua crítica, sua opinião, sua sugestão, porque aqui a sua voz, mulher, é ouvida. Dito isso, vou chamar o nosso quadro. Qual é o nome do quadro? Adorei. Maravilhoso. Eu quero ver o Falha Nossa. Gente, acho que eu tô na perimenopausa. Acho que eu tenho 73 já, daquele 73, Já viu? aumentou aí, Já aumentei.
contar também, não diagnosticada, que eu tenho misofonia, porque isso sempre me incomodou muito, esses sons, assim. Mas isso também pode vir a ser um sintoma pertinente à perimenopausa, mesmo para quem não tem essa condição de misofonia? Isso, alterações hormonais, elas podem gerar uma sensibilidade mais aguçada aos sons, à luz. Mas som é algo muito interessante, tem um tema, Priscila, que vale a pena a gente trazer, e que é pouquíssimo falado e abordado até pela comunidade científica acadêmica, que é autismo nível 1 de suporte em mulheres na menopausa. A gente tem visto cada vez mais esse diagnóstico agora sendo dado e essas mulheres têm buscado os nossos consultórios e, sendo extremamente honesto, nós não temos formação dentro da ginecologia para entender que isso pode acontecer e o impacto que os hormônios têm no cérebro dessas mulheres. Então, é um convite para você, colega médico como eu, porque a gente estude mais para ajudar essas mulheres. Que lindo. Que maravilha. Que bonito isso. Obrigada. Obrigada pela honestidade, pela sinceridade, por tudo. Lu, você que tem o ouvido treinado para harmonia, como é que são esses sons para você? Cara, eu sempre tive uma sensibilidade grande, assim, né? A gente usa o fone de ouvido aqui como monitoração, né? E sempre, pra mim, é sempre um problema, porque assim, eu sempre... Meu filho é assim também. Ele tem uma sensibilidade muito grande ao som. Isso, mas eu sei desde que ele nasceu. Porque ele ouvia coisas, assim, música, que às vezes ele nem falava direito, mas ele falava assim... Mãe, o que é esse negócio que parece um passarinho? E ninguém estava ouvindo. Mas eu estava ouvindo, né? Eu sabia, mas assim, tinha que dar aquela prestada de atenção, que é um negócio que eu nunca achei que a criança fosse perceber dentro daquele arranjo, entendeu? Assim, então é complicado, mas a gente trata, né? Eu tenho a minha fono, a doutora Kátia, que é incrível, que eu faço o meu fone. E também, ela fala assim, Lu, você vai sempre ganhar estrelinha, porque assim... Eu sempre uso mais baixo, fone baixo, entendeu? Para não prejudicar a audição mesmo, porque eu trabalho com isso, né? Então, assim, se é uma coisa que eu preciso fazer... Às vezes eu brigo em casa e falo assim, ai, mas graças a Deus que eu escuto. É isso. Né? Pronto, vamos olhar sempre pelo lado positivo. Vamos a outro. You're more beautiful than Cinderella. You smell like pine needles and you have a face like sunshine. Eu acho que eu acho que o corpo, a natureza é coisa incrível. Porque eu acho que a gente fica mais velho, a gente fica menos paciente mesmo com tudo. Não tô errada, doutor, não é? Não. Eu vejo isso com homem, com mulher. A gente fica um pouco mais paciente para algumas coisas, mas bem paciente para coisa, assim... Sei lá, você tem que ficar lá 3, 10, 7 vezes a mesma coisa, você já fica meio impaciente. Não, ou sou só eu mesmo? Não, assim? não, quer dizer, não sei. Eu não tenho mais paciência para então, muita assim, coisa. E eu não sei se tem a ver só com a menopausa. Acho que você fica mais velho. Acho que tem uma questão de ficar mais velho também tem a ver com a menopausa. Usar o nosso tempo. É isso. Né? E hoje a gente tem muita informação o tempo inteiro, cara. Que se a gente precisa processar tudo, tipo a questão da memória, eu sempre falo, cara, é que também a gente tem que ser um pouco mais... tranquila com a gente mesmo também, né? Porque às vezes a gente se cobra muito, eu tenho que lembrar tudo, eu tenho que fazer tudo. E aí você fala, não, você não tem que fazer, porque assim, é muita coisa, é muita informação. As mulheres, principalmente, né, de alguns anos pra cá, lidar com o trabalho, lidar com ser empresária, com ser mãe, com ser dona de casa, com ser mulher. E como é importante a gente ter uma rede de apoio, né? Nesse caso, uma amiga tá dando força ali pra outra, né? Com certeza. Tipo, ninguém larga a mão de ninguém. Eu acho que a gente se entende melhor, né? É verdade. Estamos caminhando para nossa reta final. Tem tempo, né? Não é? Não deu tempo. Acabar? Não deu tempo da gente investigar os 100, os 103 sintomas, mas a gente já entendeu que a gente precisa investigar. Eu sugiro trazer no próximo, né, um checklist total dos 103, porque... Mas aí são 2 programas pra gente saber, pra falar de cada um. Essa é uma temporada de sintomas. Eu com esses vídeos aí, eu tô achando que eu já subi pra 73. Eu comecei o programa com 50, agora já tô... Lu, muito obrigada por ter vindo, pela sua energia, por você transbordar essa energia para todo mundo que te vê, que te escuta, e aqui pra gente também. Você, olha, eu sempre fui muito fã do seu trabalho e sou fã do seu jeito de viver. Obrigada, muito obrigada. Quero agradecer vocês aqui, que maravilha. Aprendi um monte de coisa aqui, doutor. Pera aí que eu vou pegar seu telefone pra gente aprender mais coisas. E que maravilha vir aqui falar sobre mulheres, né? Eu, assim, com Casa da Lu agora, com só mulheres. Daqui a pouco vem a parte 2, que vê os homens também, que são importantes para dentro da música, né? O ser humano e tal.
E obrigada pelo carinho. Olha, me sigam aí nas redes sociais, porque é assim que a gente ajuda o artista brasileiro, seguindo, gostando do conteúdo, né, divulgando. Então, tô aí, Luciana Mello, tô facinho pra tudo que Assistam Casa da Lu, vai ter um QR Code agora com Casa da Lu pra vocês. E doutor André, que privilégio poder ter você não só no nosso programa, mas na nossa sociedade. Por você ser essa voz, por você conseguir trazer conhecimento de uma maneira fácil, de uma maneira leve. Você não fica assim, não, você é motivo. Né, gente? Pois nós terem ensinado com tanta leveza, né, Pri? Eu acho que mais médicos se levantem com o seu propósito e aí sim a gente vai poder fazer nossa voz e levar onde a gente quer. Obrigado, de verdade, viu? Para mim é um privilégio. Eu sou um advogado da menopausa nacional e globalmente. Eu tento trazer essas informações de forma muito acessível para contribuir com essa infinidade no Brasil. São quase 40 milhões de mulheres que estão entre climatério e menopausa e a projeção para os próximos anos é que isso aumente vertiginosamente. Eu sempre digo que menopausa ele é apenas o fim da vida reprodutiva de uma mulher, e digo assim, com óvulos dela, porque com ovulação hoje é uma grande realidade, mas jamais o fim da vida produtiva de nenhuma mulher. Eu queria só deixar aqui que eu também fiz um aplicativo que é 100% gratuito, sem pegadinha, só para ajudar vocês mulheres, chama Raquel Menopausa. Ele tem um calendário que mapeia todos os sinais e sintomas para você se entender na transição para a menopausa. Não tem nada para pagar, não tem nem opção, nada, é 100% gratuito mesmo. É uma devolução para a sociedade, que então lindo. usem, que maravilha. usem isso como uma ferramenta de autoconhecimento para vocês. Pronto, Obrigado. já vamos deixar o QR Code também para as mulheres já acessarem e já entrarem nesse aplicativo. Obrigado a vocês. Obrigada. Parabéns pelo projeto, belíssimo. Obrigada. Eu me despeço citando Luciana Mello. Abre aspas. Sou forte e frágil ao mesmo tempo. Guerreira, mas que também se cansa e precisa de ajuda. Quem ama profundamente, mas também comete erros. Sou um ser humano em constante aprendizado. Fecha aspas. É assim que se faz, é assim que se ama. Um beijo e até semana que vem. Olha que maravilha!